Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast C-Level Connect. Um podcast, um lugar que reúne mentes brilhantes que lideram com alma. Eu, Val Aguiar e Renata Berkowitz vamos conduzi-los a mais um episódio. Obrigada, Val. Prazer estar aqui mais uma vez com você. E hoje recebemos aqui um convidado muito especial. Com certeza. Que eu tenho a honra de apresentar como o novo CEO da segunda geração. Eu gosto de falar assim porque a gente lida muito com governança, né, com sucessão de empresas, e a gente vê, de fato, quanto faz a diferença a gente vê um processo de sucessão bem sucedido. Trazemos ele aqui, cuja história da família representa muito para todos. O pai que começou com um negócio, começou lá atrás, ele vai contar um pouquinho dessa história para a gente. Eu ouso dizer que foi um tiro de canhão. Só tinha dinheiro para dar certo. É isso aí. E deu, né, José Manuel? Com certeza. Então, hoje recebemos aqui José Manuel Werner, CEO da Calver Mineração. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bem-vindo. Muito obrigado Val, obrigado Renata. Eu fico lisonjeado de ter esse espaço, de poder falar um pouquinho da nossa história, de contar o que a gente tá fazendo aí. Acho que vai ser um papo bem bacana. Muito bom, obrigada. Nós é que agradecemos. E para a gente começar, conta como tudo começou lá atrás com seu pai, a história da Calver Mineração para a gente. Então, na realidade, a minha família é uma família muito empreendedora, assim. Tanto meu pai, minha mãe, todo mundo sempre foi muito empreendedor. Mesmo minha mãe sendo do lar, ela foi uma grande empreendedora, né, na nossa história. O meu pai, com 16 anos, ele já tinha o próprio negócio. Ele tinha uma autoelétrica, consertava rádio de carro, pequenos reparos eletrônicos e tal. E quando ele teve idade, ele foi trabalhar com o meu avô, que tinha uma fábrica de cal lá em Botuverá. Então, a nossa família, na verdade, a gente já tem 70 anos de história na mineração, assim, sabe? Meu avô, meu bisavô já trabalhava com isso. E até 82, mais ou menos, eles trabalharam com cal. Aí teve as enchentes, as grandes enchentes de Santa Catarina. Aí ficou inviável e eles acabaram falindo, como várias outras fábricas de cal de Botuverá faliram também, né? E aí, nesse momento, meu pai se viu desempregado e falou, olha, vou ser caminhoneiro, eu sei dirigir, vamos embora. E aí ele ficou quase uns 4 anos aí na estrada, rodou o Brasil inteiro, Rio Branco do Acre, Rondônia, onde tinha carga ele ia, assim, sabe? Ele disse que ele foi fazer a faculdade dele na estrada, assim. E ele era nascido aqui em Santa Catarina mesmo? De Botuverá. Natural de Botuverá. Okay. Natural de Botuverá, isso mesmo. E aí ele ficou esse tempo na estrada e tal. Numa dessas andanças dele, ele viu uma fábrica de calcário e falou assim, olha, a gente tem o Parque Fabril, tá lá, a pedra, eu acredito que a nossa pedra deva funcionar, vamos empreender, vamos nessa. Ele veio para casa um dia e falou para minha mãe, olha, eu vou abrir uma fábrica, eu vou abrir uma empresa. A minha mãe, sem titubear, falou, olha, assina embaixo, vamos vender a nossa casa, vamos morar de favor e vamos botar tudo que a gente tem porque vai dar certo. Então, foi uma história assim de acreditar muito, de muita fé, né? Eles sempre tiveram muita fé, a nossa família é muito religiosa e de muita persistência, assim. Então, no início, meu pai fazia tudo. Ele era mecânico, ele era eletricista, se faltava gente, ele ia lá suprir quem faltou e por aí vai. Ele iniciou a empresa em 85. Foi meu pai, meu avô e 2 irmãos do meu avô que começaram. E logo nos primeiros 3 anos, o irmão do meu avô, que era a cabeça do negócio, né, que era formado, que tinha administração, contabilidade, faleceu. E aí caiu tudo no colo do meu pai. Então ele teve que aprender do zero, entender o que aquela documentação toda que ele nunca tinha visto significa, e aí recomeçar o negócio, assim, sabe? Então foi um tempo de muita luta, assim. Eles contam que na época não tinha nem telefone. E a minha mãe, ela já fazia, que eu falei que ela era empreendedora, né? Ela fazia pão para vender para vizinhança, salgadinho de festa, cortava o cabelo dos vizinhos. E aí um dia ele ficava a semana toda em Botuverá, né? Não conseguia vir para casa todos os dias. E um dia, quando ele chegou no domingo de manhã em casa, minha mãe estava chegando de ônibus em casa também. Ele, onde é que tu foi?
Não, fui para o Paraguai buscar muamba, buscar coisa para vender. Meu assim. Deus. E ela foi e voltou do Paraguai e nem sabia que ele tinha nasceu ido, a veia mas você sabe, empreendedora. eu até anotei aqui, isso é uma coisa que é muito gritante em Santa Catarina, né? Porque a maior parte é tudo descendente de imigrante europeu. Sim. Então vem com essa garra, com essa luta de não parar, de empreender, estar sempre fazendo algo, né? Isso é muito legal, é muito legal. E a gente ouve isso em todas as narrativas das histórias dos empresários da nossa região aqui, né? Exatamente. Isso é muito legal. Sim, É isso muito aí. legal. E a minha mãe, ela começou com essa de ir para o Paraguai, voltar e fazer esses bicos por fora. Ela conta que na época ela conseguiu dinheiro suficiente para comprar um Fusca, né? Comprou um Fusquinha para ela e tal. Então, a minha mãe também teve muita garra aí para trabalhar junto. Trabalhou um pouco na empresa também, mas aí com os filhos ela teve que acabar deixando a empresa de lado e ficar em casa, né? Que aí eu tenho uma irmã mais velha, um irmão mais velho e eu sou o caçula. E o caçula, bem caçula. Eu para minha irmã tem 15 anos de diferença e para o meu irmão tem 9. Então eu sou bem longe dos meus irmãos, assim, sabe? Você tem quantos anos, José? Eu tenho 33. 33. E assumiu na empresa agora tem dois anos, mais ou menos? Tem 2 anos. 2 anos. Isso. CEO jovem. Isso. Faz 4 Jovem. anos que eu estou nessa preparação, assim, mas Sim. faz 2 anos que eu assumi oficialmente, assim, né? Mas já está com o pai já há bastante tempo. Eu tô com meu pai desde 2013. Sim, Eu até tinha trabalhado um tempo antes e tal, mas até esse é um ponto relevante, assim. Eu fui criado para não trabalhar na empresa. Olha que bacana isso. Eu Bacana já tinha, essa história. O meu pai e minha mãe já trabalhavam lá, meus irmãos já trabalhavam lá, e a minha mãe sempre olhou para mim e falou assim, olha, tu tens um grande potencial, eu vejo um grande potencial em ti. Vai trabalhar, vai fazer tua história, vai fazer tua vida. Eu acho que tu tens um grande chance de dar muito certo. Então, não vai para a empresa. Eu quero que tu vai fazer o que tu quiseres. E aí, eu tentei fazer química, né? Eu achei que era o caminho que eu queria seguir, não era. E depois acabei indo para a faculdade de Sistemas de Informação, que foi onde eu realmente me achei, assim, sabe? E aí eu trabalhava já como programador na época. E aí foi em 2013, a gente teve uma fatalidade na família. O meu irmão, que já estava assumindo a empresa, já estava no processo de sucessão, ele acabou falecendo de acidente. E aí eu falei, não, agora eu sou obrigado a voltar, né? Vou lá dar o suporte para minha família. E aí eu voltei e estou lá até hoje. Que bacana. Quer dizer, de um lado é muito triste, mas do outro lado é bacana porque você está levando à frente a empresa, né? E foi nesse momento que, de fato, você olhou para as habilidades que você tinha, o teu conhecimento de tecnologia, outras formações, e juntando com a questão, com a fatalidade do teu irmão, você pensou, eu consigo contribuir na empresa para fazer algo diferente ou não? Deixa eu ir lá só dar um apoio emocional para o meu pai. Como é que foi isso? Na realidade, assim, quase um ano antes disso acontecer, eu já pensava em voltar. Eu já pensava assim, olha, eu já vivi bastante coisa fora, eu tenho outras habilidades que eu vejo que lá está faltando e talvez daqui a pouco seja o momento de eu voltar. A minha ideia era ficar mais uns 2 ou 3 anos na tecnologia, trabalhar em mais alguns clientes para pegar mais bagagem, né? Até porque em 2013 eu era super jovem, tinha 21 anos, 22 anos. E aí, mas a ideia era voltar. Não tinha comunicado para a família ainda, mas eu já tinha esse plano, assim, né? E, bom, aí quando eu voltei, as coisas foram acontecendo devagar, assim, nada foi... entrou, já deu certo e... Não, tudo foi um processo, né? Então, eu entrei, assumi a parte de tecnologia em primeiro lugar, desenvolvi um novo sistema que estava precisando lá dentro da empresa, que era um sistema muito antigo. Fui fazendo a parte de adequação de processos, né? Então, processos de informática, os processos administrativos. Depois dos 2 anos, eu assumi a parte do RH. E aí eu percebi que era uma fraqueza muito grande da nossa empresa, a parte de pessoas, né? A gente tinha muitas pessoas, a gente já tinha na época aí umas 68, 70 pessoas, mas a gente não sabia fazer a gestão. A gestão era feita daquele jeito que sempre foi feito, assim, sabe? Eu mando, tu obedece, tá tudo certo. E aí, com a vinda das novas gerações, eu comecei a perceber que isso não ia mais funcionar, assim. Não ia ter longevidade, né? Exatamente. E a experiência dele fora da empresa também ajudou. Isso. Ele já respondeu, porque eu ia te perguntar justamente isso, que quando você chegou lá, o que você encontrou que te surpreendeu mais, né? Acho que a área de pessoas, acho que foi o teu primeiro... Isso. A área de pessoas, eu identifiquei que assim, a gente tinha um DP muito bem feito. A admissão, demissão, folha rodava super bem.
mas a parte de gerir pessoas, cuidar de pessoas, isso não acontecia. Desenvolvimento. Nossa, olha, eu vou falar uma coisa para você agora. Eu fiquei Os olhinhos feliz, brilharam. o olho brilhou, né? Porque eu sempre falo isso, gente. Uma coisa é departamento pessoal e outra coisa é recursos humanos. Né? Que, na verdade, é gestão de pessoas. Não existe mais o recurso humano. É gestão de pessoas, é totalmente diferente do que o processo do departamento pessoal. Parabéns. Nossa, eu fiquei tão feliz de ouvir isso. E quanto antes as empresas identificam isso, mais rápido elas conseguem trazer o resultado. E a gente vê empresas familiares, não só familiares, mas empresas de médio porte, que às vezes estão já com uma linha de faturamento grande, mas ainda estão passando pelo processo de revitalização da sua área de pessoas, de desenvolvimento. E assim, a área de pessoas é uma área difícil de revitalizar, sabe? Porque tu tem que estar preparado para conversas difíceis, nem tudo são flores, sabe? Então, precisa ter um estômago diferente, todo dia aparece alguma coisinha, então... Exatamente. Tem que ter um estômago diferente. São pessoas, assim, né? Cada dia a gente acorda... Na verdade, cada dia a gente acorda de um jeito, né? E as pessoas, elas têm que também entender que no trabalho, a gente tem que vestir alguns personagens, muitas vezes, né? Exatamente. Uma coisa é dentro, outra coisa é fora. José, eu fiquei curiosa. Hoje você falou, você tinha 60 e poucas pessoas na época, hoje vocês estão com 115, tá? Isso. E como é que é o conflito de gerações lá hoje, né? Você tem todas as gerações trabalhando, tanto na área administrativa quanto operacional? Olha, eu tenho funcionários de mais de 60 anos e eu tenho funcionários menores aprendizes de 14, 15 anos, sabe? E muitos que já deviam estar lá na época do teu pai ainda, né? Com certeza. Eu tenho funcionários eu tenho um funcionário, eu nem gosto de chamar ele de funcionário, é como se fosse o meu braço direito, é como quase um irmão pra gente, que é o Edenísio, ele está há 36 anos na empresa. A empresa tem 40, ele está há 36. Então, nossa, foi criado lá. Ele é a empresa, basicamente, ele é a empresa. assim, sabe? Então... E aí a gente tem, nessa faixa aí, a gente tem vários, 25, 27, 20, 19, tem muita gente nessa faixa de tempo. Né? E como você, não sei se é a mesma pergunta, pode ser que sim. Como você trabalha, né, na gestão de pessoas agora? Como que você trabalha nessa diferença de idade desse pessoal todo? Eu ia falar do choque, né? Tem um choque de conflitos. Né? São vários que devem existir. Assim, fazendo um fast forward, né, para 2024, 2025, onde isso se intensificou um pouco mais. Final de 23, a gente identificou uma necessidade de criar um programa de saúde mental. Foi o primeiro grande passo, assim, realmente, da transformação que a gente está fazendo. E não foi uma coisa assim, vamos criar um programa. Não, tudo nasce da necessidade do dia a dia, sabe? Então, teve um funcionário que veio pedir a conta. O processo é conversar com um gerente, com um líder antes. E a pessoa que ele tinha que conversar não estava naquele dia. E aí caiu para eu ir conversar com ele. Eu fui lá com o aviso pronto, tudo certo. A pessoa quer pedir a conta, a gente não tenta convencer, assim, né? E aí eu sentei com ele para conversar, mas era um funcionário excelente. Eu nunca tinha ouvido falar um A desse cara, sabe? E aí eu falei, olha, tudo bem, tu quer sair, é uma pena, eu fico triste, mas eu queria entender por que tu tá saindo. Aí ele, não, eu não tenho motivo nenhum. Eu falei, olha, é salário, né? Receber uma proposta melhor em outro lugar. Não, graças a Deus aqui na Calver, como vocês ajudam a gente com educação financeira e tudo, eu consegui botar minhas contas em dia e tá ótimo aqui. Eu falei, então tá com algum problema com a liderança, com a equipe, algum conflito interno? Não, eu adoro todo mundo que trabalha aqui, são meus amigos, o meu gerente mesmo me ajuda muito e tal. Eu falei, desculpa, eu gostaria de entender por que eu tô perdendo um cara tão bom quanto tu. Aí o cara desabou em chorar. A pessoa desabou de chorar na minha frente. Aí eu já tinha feito um MBA de gestão de pessoas, então tive um treinamento nesse sentido, fiz a acolhida dele, dei um abraço nele e tal, conversei um pouco. Aí ele falou, olha, eu tô com um problema em casa, eu e minha esposa não tá dando certo, a gente tem vários filhos, e a única solução que eu vejo é deixar meus filhos e minha esposa aqui em Botuverá, que é uma cidade muito boa, e eu vou embora. Eu vou para Minas Gerais, eu tenho um primo que trabalha lá, vai conseguir emprego para mim e tal. E aí eu dei uns dias de férias para ele, consegui conversar um pouco com ele e retive. Ele tá lá até hoje, inclusive. Olha só. Olha que é importante. Na verdade, você só entende os problemas da empresa quando você faz, de fato, um momento tecnicamente chamado de entrevista de desligamento, mas quando você faz essa acolhida para saber o porquê que as pessoas saem. Aí é que o CEO sabe o que está acontecendo, digamos, na operação, né? Exatamente. E aí, nesse momento, passou um turbilhão na minha cabeça. Eu falei, cara, pior momento de recrutamento e seleção que a gente está vivendo, né? 2023, 2024, até hoje, né?
e tô perdendo uma mão de obra boa, um cara excelente comportamental, por um problema que eu não criei. Eu não tenho gerência nenhuma sobre ele. Sim. E aí eu conversei com ele e eu consegui reverter. Poxa, seria bom se eu tivesse alguém que pudesse dar atenção para os meus funcionários. E aí foi onde surgiu o programa de saúde mental. Gente, eu tô conversando com ele, tô pensando no Zé Renato. Exatamente. Meu Deus do céu. Olha, você é excelente. Meu Jesus, nós estamos aqui com uma pessoa de pessoa. É um exemplo, porque o que a gente fala muito, né? A gente tem visto hoje na alta liderança, né? Que o CEO, o CEO ele já evoluiu, ou se ele não evoluiu, ele tem que evoluir rápido para o papel dele, que não é mais o Chief Executive Officer. A gente chama que é o Chief Education Officer. Exatamente. Então, o E da palavra CEO pra gente, como perpetuidade de negócio, e hoje você traz esses relatos, né? A gente já conheceu um pouquinho da tua história, você vai trazer mais aqui também, a gente percebe o quanto que você já fez essa virada de chave. Né? Meu Deus, ele chegou no lugar que a gente está brigando há anos para que se chegue. Olha, parabéns mesmo. Eu tô aqui, eu tô me deliciando com essa entrevista. Até anotei aqui, vamos marcar uma visita técnica lá com ele. Vamos lá conhecer. Meu Deus, porque assim, realmente, por enquanto, está os melhores dos mundos. Com certeza. José, eu fiquei com uma curiosidade, assim. Teve um momento de passada de bastão, obviamente, teve um momento que você se ambientou. E como é que foi esse momento de discussão com teu pai? Como é que foi arrumar a casa no meio desse processo que eu imagino que algum atrito teve? Sim. Né? Porque não é um choque de gerações. A gente estava conversando aqui agora há pouco também sobre governança, sobre empresas familiares também, com a Roberta, com o Daniel, e eles estavam comentando isso. Não tem como dizer que é tudo flores. Não, você não consegue não levar o problema para dentro de casa para o almoço de domingo do dia para a noite. Existe um aprendizado. E como é que foi esse teu aprendizado? Então, na realidade, assim, até é bom fazer esse disclaimer, não é que não existia gestão de pessoa nenhuma. Na realidade, existia de uma forma familiar. O meu pai, desde que eu era criança, eu escuto ele falar assim, a Calver não é nossa. A Calver é de Deus, e Deus deu para a gente administrar, a gente tem que administrar da melhor forma possível. E a gente sempre administrou pensando o seguinte, não é a gente, são as 60, 80, 100 famílias que dependem da gente. Então, sempre que a gente vai tomar qualquer atitude, qualquer decisão, até hoje a gente fala sobre isso. Mas são 115, hoje são 115 famílias que dependem da nossa decisão, né? Se a gente tomar a decisão errada, a gente pode estar comprometendo muita gente. E nesse papel, então, até a parte de gestão de pessoas não foi tão difícil da gente chegar em consensos, porque já tinha uma preocupação. O que foi mais difícil dos consensos foi a forma, né? O método, né? Vamos abrir a comunicação um pouco mais, o pessoal precisa saber um pouquinho mais. Não pode abrir nada de comunicação. Então, a gente teve esses embates, assim. Até uma coisa que a gente conversou nos bastidores, na empresa familiar é muito difícil a gente identificar. Quando eu estou falando com o meu patrão, agora não estou falando com o meu patrão, agora estou falando com o meu pai. Então, a gente acaba misturando os papéis, né? E aí, quando a gente começou a consultoria com o pessoal da Roda, que a gente montou o nosso conselho familiar, aí a gente sentou na mesa e aprendeu a conversar. Né? O primeiro passo foi esse. A gente era uma família empreendedora que não sabia conversar. Era um mandava, o outro obedecia, o outro ficava bravo, a gente berrava e ninguém resolvia nada. Não sabia sentar e discutir um problema. E aí eles ajudaram a gente bastante nesse sentido. Foi um processo aí de uns 6 meses de adequação, treinamento de comunicação não violenta, mediação mesmo. Mediação, até que a gente realmente começou a colher os frutos. E aí eu percebi que, a partir do momento que todo mundo começou a remar para o mesmo lado, nossa, a velocidade assim, que a gente conseguiu na gestão foi tremenda. Assim. A gente cresceu em 2 anos quase 50%, sem contratar muita gente, sabe? Só por gestão, por adequar a nossa gestão. É o resultado da governança, né? Exatamente. E é o ponto que você comentou, a comunicação, né? Acho que eu até ia te perguntar desse salto, né? Do faturamento da empresa, que foi expressivo. Você atribui a esse fator da melhor comunicação? Com certeza. Assim, eu já identificava a comunicação como um problema há muito tempo, né? A nossa família, ela sempre teve aquele negócio, não, a gente tem que comunicar o mínimo possível. O funcionário não precisa saber o que está acontecendo.
E aí eu comecei a ver que não é bem assim, sabe? A questão geracional, inclusive, poxa, o cara quer saber se a empresa está indo bem, se o emprego dele está garantido para o ano que vem ou não, né? Se está crescendo, se está atingindo os objetivos. Mas eu sempre tive um problema de poder mudar essa comunicação. E aí, em 2024, eu pensei assim, vamos fazer o seguinte, vamos trazer alguém de fora para dizer que o problema é a comunicação. E aí eu fiz a primeira pesquisa de clima organizacional. Então, a gente fez a pesquisa com 3 ou 4 dimensões, liderança e tal, e uma delas era a comunicação. E de todas as dimensões, que eram notas de 0 a 10, ficou ali nos 6,5, 7, as notas dos outros setores, a comunicação foi 4, assim. E aí eu joguei isso no conselho e veio o baque, né? Poxa, mas como assim? O que eles querem e tal? E aí a gente fez todo um plano de ação. E em 12 meses a gente conseguiu revolucionar, assim. A gente contratou uma assessoria de imprensa, inclusive, para ajudar na parte interna, nem só na parte externa. A gente lançou um jornal interno trimestral. Então, a cada 3 meses a gente lança ali o que aconteceu, quem são os aniversariantes, o que a empresa está fazendo e tal, fatos relevantes para os funcionários mesmo. E aí a nossa pesquisa de clima que a gente fez esse ano comprova a efetividade de tudo que a gente fez. Que a gente saiu de um NPS de 52 para um NPS de 92 em 12 meses. Que maravilha! Foi muito, muito legal, assim. Somente mudando a comunicação. Não só a comunicação, né? Então, a comunicação ela foi abrangida em várias áreas, principalmente na liderança. Então, a gente pegou a liderança, conversou com eles, a gente viu, olha, eu tinha líder com 30 liderados. E aí eu falei, tá insustentável, vamos criar uma nova camada de liderança. Então, eu já tinha os gerentes, eu criei a camada de líderes abaixo dos gerentes. Dividimos um pouco melhor aí a estrutura, o organograma. Foi uma revitalização total, assim, uma repaginada total da empresa. E aí a gente botou esse pessoal para estudar, para treinar mesmo, sabe? Porque no passado, e esses meus gerentes que já estavam aí há 15 anos no cargo, eles assumiram como gerente, a partir de agora tu é gerente e vai liderar. Se vira. Ninguém ensinou. Qualificou todo mundo. Ninguém qualificou. E agora os meus gerentes estão finalizando agora o 2º ano já de treinamento do ano inteiro. E aí bacana. A gente está com PDI, está com 360, a gente fez agora a avaliação 360 de todo mundo e tal. Estamos juntos, a gente tem reunião mensal que a gente ajusta os ponteiros, então a gente está melhorando a gestão como um todo. Assim. E olha que vocês estão todos consolidados numa única planta, né? Se você pensar, basicamente hoje é todo mundo presencial, 99, enfim, todos. Né? A planta é muito grande, né? Hoje a gente tem 25 mil metros quadrados. Então, eu tenho 100 pessoas espalhadas em 25 mil metros quadrados. Às vezes a gente nem vê a pessoa, né? Mas, O que você imagina quem está fazendo a gestão de times híbridos, remotos. Exato, então, assim, a comunicação, ela... Não é porque está todo mundo ali num lugar... vamos trazer todo mundo presencial porque vai melhorar a comunicação. Não necessariamente. A grande mudança foi a criação de rituais, sabe? Então, por exemplo, assim, todos os setores agora, não existia antes, tem uma reunião semanal. Para o setor, meia hora, 40 minutos, o líder vai lá, faz um DSS, faz uma comunicação de como é que foi a semana passada, qual é o planejamento para essa semana, e aí toca o trabalho. Normalmente, na segunda-feira, o primeiro horário, a gente faz essa comunicação. E aí a gente começou com muita comunicação em gestão à vista. Então, antes assim, o fulano tem que vir dizer como é que tá... Não existe mais isso. Assim. A gente botou um quadro, pessoa tudo ali. Colocou no quadro e a orientação é... Se a informação está no quadro, ela é responsabilidade de todo mundo. Todo mundo que passa na frente do quadro é responsável pelo que está escrito lá. E aí tudo foi mudando essa comunicação, sabe? Isso mostra que realmente dá certo, né? E aí, José, aquela questão da liderança que a gente sempre fala, né? Você concorda que a liderança que puxa o carro, mas não é só porque ele é líder no papel. Que, de fato, você pode ter uma gestão linda... consultores fazendo trabalho externo, pesquisa de clima, ações. Se você não tivesse ali incentivando, dando exemplo e puxando essas ações, você acha que estaria no nível que vocês estão hoje? Não, com certeza não. É o exemplo que arrasta, né? A gente pode falar o que a gente quiser, mas se a gente não der o exemplo, não funciona. Tanto que quando a gente faz algum alinhamento, às vezes um assunto mais polêmico com a liderança, a gente fala assim, olha pessoal, dessa porta aqui para dentro a gente pode discordar. Da porta para fora, o que foi decidido é amém para tudo. Porque não adianta eu falar uma coisa e o líder chegar lá no setor e querer falar uma coisa diferente. Ele vai criar uma revolta, vai criar algum problema lá naquele setor, sabe? Então, alinhamento. Então, um grande ponto que a gente mudou esse ano,
que foi essencial, assim, a gente criou o nosso setor de DHO. Então, hoje eu tenho uma pessoa responsável por desenvolvimento humano e organizacional. Ela faz a parte de avaliação de desempenho, PDI, faz a conversa individual com cada um, está ensinando os líderes a fazer essa conversa 1 a 1 com todos os setores. Então, a gente está evoluindo, com exemplo mesmo, está evoluindo nesse sentido. E ela serve também como um apoio para a resolução de problema. Porque, assim, hoje eu já não consigo mais estar lá e ajudar cada líder. Olha, fulano teve um probleminha assim, assim, assado. Não consigo mais. Então, a nossa DHO está lá para isso. O líder está com um problema de relacionamento, traz para ela ajuda, dá orientação, mas quem tem que resolver é o líder, não é ela. Sabe? Ela trabalha como mediadora ali Exatamente. dentro do DHO. Exatamente. Tanto que ela é uma pessoa com perfil de psicologia também. Porque precisa, é o que precisa, sabe? Sim. E o que seria o nível de... Hoje, o perfil que vocês mais sofrem e que vocês mais têm dificuldade de atrair para o negócio de vocês? O que seria, digamos, a área mais... uma posição que vocês têm mais criticidade para atrair, que é mais difícil até pela região ou pelo negócio? Na realidade, assim, Botuverá é uma cidade muito pequena, tem 5 mil habitantes e não tem órgão formador. Então, assim, esse é um grande ponto. Não tem educação formal para formar técnico, para formar ensino superior. A cidade mais próxima que poderia ter é Brusque, né? Brusque. Então, assim, por exemplo, hoje, para eu contratar um funcionário de Brusque, eu tenho que pagar 2-3 mil reais a mais no salário dessa pessoa para ela ir até Botuverá. Porque são 30 quilômetros de deslocamento para ida e para volta. Sim. Então, isso se torna muito caro. Sim. Então, a grande dificuldade hoje é atrair a mão de obra qualificada, assim, com curso, sabe? Curso técnico, curso superior. E aí é nisso que a gente vem atacando também desde final de 24. A gente lançou um programa de incentivo à educação. Certo. Então, hoje a gente dá uma bolsa de 50% para os funcionários fazerem curso técnico, profissionalizante, superior, pós-graduação, qualquer curso, desde que ele esteja vinculado ao plano de cargos e salários dele, passa por uma aprovação interna, certo. Mas a maioria é aprovado. E, além disso, eu estou trazendo essa formação para dentro da empresa. Então, para 2026, a gente tem um projeto de construir uma escola dentro da empresa. Quando a gente fez o escritório novo, isso foi em 2016, 2017, a primeira sala que ficou pronta foi a sala de treinamentos. Eram 25 lugares. O meu propósito é 100% ligado à educação. Assim, a educação, para mim, é a única forma de transformar de verdade a sociedade, né? Concordo plenamente. Uhum. E aí a gente chegou num ponto, hoje a gente está com 125 funcionários, dá 115 funcionários, para eu reunir de 25 e 25 está inviável. Então a gente vai estar com um projeto de construir uma escola com um auditório de 100 lugares e mais 3 salas, uma de 30 e 2 de 16 lugares, para a gente poder fazer as nossas formações internas, sabe? Então, hoje, todo mês tem um curso na Calver, seja um curso de Excel, seja um curso de educação financeira, mas está lá disponível para os nossos funcionários. E esse ano eu consegui realizar um grande sonho meu na parte de educação, que foi trazer o EJA gratuitamente para os nossos funcionários. Que maravilha! Já estava aí há 6 ou 7 anos lutando. Que maravilha! Então, a gente fez uma parceria público-privada, foi sensacional, assim. O pessoal do Fies que ajudou muito a gente, o pessoal da prefeitura. Que legal isso. Olha o impacto disso numa cidade de 5 mil habitantes. Exatamente, né? Exatamente. Você vai abrir daí essa formação para os moradores da cidade também? Isso, na realidade, assim, o mínimo para formar a turma são 35 pessoas. Certo. E essa era a grande dificuldade. Porque eu tinha 16 pessoas que precisavam e que queriam estudar. Sim. Então, eu coloquei os meus 16 e a gente abriu para a comunidade. Então, a comunidade do nosso bairro, que é um bairro mais afastado do centro, não tem acesso ao programa normal, ele está tendo essa oportunidade também. Que legal. Me veio uma frase assim que me impactou muito. Foi em 2019, um pouquinho antes da pandemia, eu estive numa imersão fora, nos Estados Unidos. E aí, um CEO de uma grande marca, de uma empresa gigante hoje, que nasceu lá no Vale do Silício, ele falou numa palestra uma coisa que aquilo ficou martelando na minha cabeça, e eu falava assim, mas como assim isso vai acontecer? Ele falou assim, que qualquer marca, qualquer empresa que não virar
que não se tornar também uma empresa de educação, seja qual segmento for, ela não perpetuaria até 2030. Sim. E aí, quando ele falou isso lá atrás, eu ficava assim, tá, mas como que eu vou transformar o meu negócio, uma empresa de educação, porque eu sou isso, eu sou consultoria? Eu ficava pensando, mas na verdade, hoje a gente entende muito bem isso. Primeiro que você já trouxe um problema, né? Que é a mão de obra que você quer colher, você precisa plantar. Exatamente. Então você precisa educar. Se eu tenho dificuldade de mão de obra, se eu estou numa região que eu tenho várias dificuldades, eu vou ter que fornecer isso de alguma forma. E hoje a gente vê esse movimento no Brasil, né? Das empresas, dos empresários formando e também fundando instituições de ensino superior, MBA, educação. Porque a gente sabe o quanto existe uma falha, um gap ainda aqui de desenvolvimento. E aí, fazendo esse gancho do que você trouxe, me veio isso na cabeça e eu, de fato, vocês são uma empresa de mineração. Exatamente. Né? Você podia simplesmente falar assim, é difícil, é isso, eu vou fazer de outra forma. Mas não. Trouxe a educação. Porque é investimento, né? Tem investimento aqui. É a longo prazo. A longo prazo. Não é um investimento para colher a curto prazo. É a longuíssimo prazo. E o que ele fez, né? Trouxe desde o EJA, né? Para quem não sabe, praticamente uma alfabetização. Ele está alfabetizando todo mundo, porque ele tem as pessoas que trabalham, né, ali, o que a gente conhece como chão de fábrica, né? Ele tem muita gente ali. E ele está implantando essa cultura na região toda. E isso é maravilhoso. Nossa, isso realmente é maravilhoso. E isso vem, na verdade, da nossa visão de futuro, assim, porque o chão de fábrica ele vai mudar de perfil, né? Em muitas indústrias já mudou. Com certeza. A nossa ainda não mudou tanto, mas vai mudar. A gente já está se preparando para a entrada da indústria 4.0. Exatamente. E aí o meu chão de fábrica, ele é um cara que ele vai ter que saber mexer no computador, vai ter que saber ler um relatório. E aí como é que eu cobro isso dos meus funcionários se eu não dei a oportunidade dele estudar, dele se formar, de ter uma informática básica? Esse EJA, ele é muito legal por causa disso. Sim. Além do EJA, eles recebem um treinamento de informática básica, eles chamam de alfabetização digital, assim. Legal. Sabe? Sim. Para ter um primeiro contato Que também, legal. Né? E aí que você evita o seu turnover, né? Porque exatamente. É daí que começa a necessidade. A pessoa já pensar 5 vezes, poxa, olha o que eu tenho aqui de oportunidade versus o que eu posso ter em outro lugar. Hoje a gente não está com dificuldade de atrair e de reter funcionários. Assim, por todos os programas que a gente está fazendo, a gente tem muito mais coisa ainda no bolso para ir lançando aos poucos, porque também não dá para fazer tudo de uma vez. Precisamos fazer uma visita técnica. Com certeza, com certeza. Mas a gente já escuta de outras empresas assim, olha, vocês estão incomodando, né? Tá difícil de acompanhar vocês, dá uma segurada aí, mas a gente tá fazendo o que é... Continua no ritmo que está bom. É isso No aí. ano passado eu tive a oportunidade de ir para a Suíça fazer um treinamento lá na AMD. E a AMD ela foi fundada pela Nestlé, né? A Nestlé, lá na década de 70, viu a necessidade de ter um órgão formador de executivos. E aí ele fundou a AMD. E aí com esse... Eu não conhecia essa história, né? Depois que eu fui para lá, tive o contato, fiquei 3 meses lá. Eu voltei com essa ideia. Eu falei, poxa... Se a Nestlé fez isso lá na Suíça, né, formou executivos lá na época, por que eu não posso formar aqui também? Né? Então, eu gosto de dizer que cada R$1 economizado é R$1 de lucro. Mas cada R$1 investido em educação, ele se torna 10. É exponencial. Mais, é exponencial. Se torna 10. Com certeza. Então, assim, a ideia até de criar a Escola Calver, a partir do ano que vem, não é só para formar os nossos funcionários, mas é para ter uma estrutura para poder chegar lá no Senai e falar assim, olha, Senai, vamos levar o curso técnico para lá, eu te cedo o espaço. E aí já começa por aí, a gente já tem Isso tem que ser puxado pela indústria, né? Isso tem que ser puxado pela indústria. Isso é maravilhoso. É o próximo grande nome, tá, gente? Gravem isso. Próximo grande nome da nossa indústria, com certeza. José, traz pra gente, assim, hoje no teu plano de voo de CEO, se você tivesse que linkar 3 pilares hoje, o que seria? Onde é que teu olhar tá olhando? Né? Para onde que você tá vendo rumo a 2030? Né? Nem falando 2026, né? Rumo a 2030. Você fala internamente ou externo? É tudo. Eu acho que, assim, interno, quais são as tuas prioridades estratégicas, né? Os pilares que você tem hoje para você, de fato, chegar no faturamento que vocês querem chegar lá em 2030? Como é que você está linkando isso? Como é que é o teu pensamento sobre isso? Eu sempre gostei de ter uma gestão voltada a uma visão de empresas maiores. Então, eu olho para empresas maiores, vejo o que essa empresa está fazendo e como isso pode se adequar à nossa realidade. No passado, eu não tinha essa visão, eu olhava e não entendia o que as empresas faziam. E aí claro, guardado as devidas proporções, eu gosto de olhar para grandes empresas e ver para onde eles estão indo. Então, assim, questão de mercado, os próximos 2 anos a gente vai dar uma segurada, eu acho que vai ser
meio complicado. Ano que vem é ano de eleição. Ano de eleição normalmente tem muitas oportunidades, mas tem muitas ameaças também. E o que a gente realmente está assim, um pouco receoso, um pouco de pé atrás, é 2027, que a gente vai ter que pagar as contas das eleições, né? Que já não está muito legal. Não diga. Não vai ser. Nunca aconteceu isso, historicamente. Exatamente. E assim, olhando para dentro, então, a parte externa a gente vai dar uma seguradinha, mas a gente vai continuar fazendo o dever de casa, que é treinar as pessoas, desenvolver a liderança. Se a gente estiver bem preparado, a hora que a oportunidade vem, a gente consegue aproveitar, assim. Com certeza. É como eu digo para os meus jovens, né? Quando a gente começou esse programa de educação, eu reuni a galera dos 20 anos aí nessa faixa etária e falei, aí, pessoal, vamos fazer uma faculdade, vamos fazer um curso técnico que ninguém queria. Aí eu abri o LinkedIn, procurei lá, gestor de RH em Brusque, tinha 1.000 pessoas. Em Botuverá, 1. Técnico, mecânico, não sei o quê. Em Brusque tinha 500, 600 pessoas, em Botuverá nenhum. Aí eu mostrei isso para eles e falei assim, olha só o mar de oportunidade que vocês estão vivendo. A cidade está crescendo, todas as empresas estão crescendo e vão precisar de profissional qualificado. Com certeza. Só que a oportunidade, na verdade, ele é o encontro da situação perfeita com a pessoa qualificada. Não adianta agora eu preciso de uma pessoa formada em contabilidade. Não adianta alguém começar a faculdade agora. Tem uma jornada. Já tinha que ter começado há 3, 4 anos atrás, sabe? Com certeza. Então, essa preparação prévia é o nosso foco, tanto para pessoas, para os líderes, para tudo dentro da nossa empresa. E a gestão de processos, né? Então, como eu falei, a gente está indo para a indústria 4.0. Então, a gente está... Para vocês terem uma ideia, esse ano a gente fez uma planta baixa da empresa inteira. E aí eu fiz os orçamentos, como é que ia ser feito, com medição e tal. E eu gosto muito de inovação, né? O meu background é sistemas, é tecnologia. E eu descobri uma empresa que faz o escaneamento 3D. E a gente fez o escaneamento 3D da fábrica inteira. Então, hoje eu tenho um modelo 3D da minha fábrica inteira. Se eu quiser medir no milímetro qualquer coisa, a gente tem. E agora é a hora da gente ver os processos, manutenção preventiva, azeitando as engrenagens, assim, para que a coisa flua. E voltando ali para a saúde mental, como é que você vai trabalhar, como é que você trabalha isso dentro de toda essa estrutura nova, dessa reestruturação? Assim, hoje a gente tem um psicólogo disponível para os nossos funcionários em horário de trabalho, 1 dia por semana. Então, tem uma filinha de espera ali, às vezes não tem, mas ele tem disponível para tratar de qualquer assunto. Além disso, essa psicóloga ela também acompanha meus líderes. Então, o líder está com alguma dificuldade, precisa de uma mentoria, né? O líder não é consulta, é mentoria. Sim. Então, ele vai lá, conversa, olha, meu perfil é assim, o perfil do funcionário é assado, não está dando certo. E aí dá uma consultoria nessa parte. Mas, assim, depois que a gente lançou o programa de saúde mental, a gente só colheu ótimos, excelentes frutos. Assim, a gente não tem o que reclamar e com certeza vai ser mantido. É alavanca, né? E no caso, você falou que ela fica em loco lá presencial, né? Então, isso. É um modelo diferenciado do que as empresas estão fazendo hoje com mais de 100 colaboradores, que geralmente elas estão indo para plataformas, né? É tudo online, né? Contrata uma plataforma online, mas que legal. Assim, eu como background de tecnologia, eu gosto do online, só que eu acho que na hora de lidar com pessoas, nada como olho a olho. Exatamente tocar, isso, toque, tem que ter vem toque. Cá, eu pego pela mão, eu vou te ajudar, sabe? Eu concordo. Eu acho que na gestão de pessoas tem vantagens. Eu acho que chega num ponto, uma escala aí, 1.000 funcionários. Né? Às vezes tem que ter o híbrido também. É complicado, mas assim, enquanto a gente puder manter no presencial, a gente vai manter. Que bom. Gente, isso é maravilhoso. E você pensa assim, a parte educacional, né, que você trouxe, como é que você amplia... Você falou do EJA, que é super importante para o processo de alfabetização, né, de um nível de mão de obra. Aí você trouxe ali o programa de desenvolvimento, né, em parcerias também, as outras coisas que estão acontecendo, a questão do incentivo na universidade. E como que você pensa agora a trabalhar a alta gestão, não só do apoio de saúde emocional, não só do apoio psicológico, mas trabalhar a alta gestão da tua organização daqui para frente? O que você pensa que são as cadeiras essenciais que para vocês vai fazer a diferença para chegar aí, né, numa empresa de 1 bilhão? Esse caminho. Eu acho assim, falando em profissionais de alta gestão, assim, hoje a gente tem ótimos profissionais, mas vai chegar em algum momento que a complexidade ela aumenta muito e a gente precisa de um profissional que sabe lidar com uma complexidade maior, né?
Então, hoje a gente já está fazendo algumas, por exemplo, crédito estruturado no exterior, são algumas operações financeiras um pouco com uma complexidade um pouco maior, que a pessoa tem que entender um pouco maior, talvez tenha que saber um pouquinho de inglês, né? Ainda o banco ainda faz o meio de campo, mas daqui a pouco a gente pode cortar esse meio de campo e ir direto lá fora. Então eu vejo assim, não para agora, mas para os próximos anos, aí, talvez 2030, um CFO a gente vai precisar investir com certeza. Hoje meu diretor de produção é o Edenizio, né, que tem 36 anos de casa. Então ele não tem uma faculdade, ele não tem um ensino formal, mas ele tem algo muito mais valioso, que é o conhecimento. Mais, com certeza. Então, esse ano a gente contratou um engenheiro de Minas que tem a parte técnica e aí vai poder a gente unir os dois para que sejam um núcleo de gestão, digamos assim, né? Então, a gente não gosta de pensar assim, vou substituir pessoas. Não. Então, eu prefiro fazer carreiras em Y para que essas pessoas continuem na gestão, continuem colaborando, mas que tenham um apoio técnico quando precisar, sabe? Sim, e o legado, o conhecimento que essas pessoas carregam, ela tem que ir caminhando com o que está vindo de novo, né? Isso. Porque com certeza. É a junção que vai fazer, ainda mais que você está num segmento muito específico. Muito específico, muito nichado. né? Muito e aí, nichado. nessa questão do segmento também, além da questão da mão de obra da região, que você já comentou, né? Hoje, quando a gente fala no estado de Santa Catarina, ela é um estado que hoje ela tem uma capacidade de absorver essa mão de obra. É um estado formador, tirando um pouco da questão da região, ou vocês também já tiveram que olhar para outros estados antes de você ter todo esse programa de educação lá? Não, hoje ainda não, até porque o sul do estado tem as carvoeiras e aí lá tem faculdade de mineração, técnico de mineração. Sim. Então, hoje no estado tem a formação, é um pouco restrito ainda, sim, tem EAD, né? Então, a gente até está vendo um dos nossos líderes. Ano que vem vai começar o curso técnico em técnico de mineração. Então, para a gente ter um pouco mais de qualificação nesse pessoal também. Mas o que eu vejo mais é assim, eu vejo que a gente viveu por muito tempo, desde que eu era criança, eu escutava isso, a falácia do diploma, sabe? Então, assim, todo mundo tem que ter um diploma, todo mundo tem que ter uma faculdade. Olha, os burocratas são muito importantes, mas o que a indústria precisa são técnicos. Isso. Então, eu vejo que a gente precisa ir atrás de Senai, de SESI, de órgãos formadores e profissionalizante muito mais do que de burocratas, sabe? Até porque hoje eu tenho funções operacionais que ganham muito mais do que o administrativo. Com certeza. Porque eu não tenho aquele cara. Eu não consigo... A escassez gera demanda, não tem? Com certeza. Exatamente. Esse é um ponto. A parte de tecnologia também eu queria entender, porque você veio do background de tecnologia, você trouxe muito isso. Aí tem todo esse teu pensamento e, obviamente, desenvolvimento da indústria 4.0 que você comentou. Aonde que entra a skill mais importante de tecnologia para o mercado de vocês daqui para frente? Como é que isso está sendo visto, né, nesse ambiente de inteligência artificial, de evolução? Né? Como é que vocês vão trazer isso para o segmento de vocês? Dentro dessa caixinha, dessa caixinha de tecnologia específica dele. Assim, eu vejo muitos gestores lutando contra a inteligência artificial, sabe? Não pode usar, não pode... Não, eu já vejo diferente. Assim, a gente ainda não tem um programa fechado, né? Exatamente a política de uso de IA dentro da empresa, mas ela é necessária. Assim. Principalmente na parte administrativa, hoje, a gente vê aí coisa que há, 2, 3 anos atrás eu gastava meio dia para fazer uma planilha, o ChatGPT faz em 15 minutos, em 10 minutos. Sim. Então, a gente tem que usar, são recursos que a gente precisa. Assim. Cada vez as pessoas estão mais escassas, a gente tem que ir para a tecnologia. O meu setor, ele é muito... A gente depende muito de maquinário para crescer. Né? Então, assim, crescer no meu setor é produzir mais, vender mais. E para produzir mais, eu preciso de maquinários maiores. E cada vez mais os maquinários estão vindo com mais tecnologia embarcada. Então, por exemplo, a gente adquiriu agora, esse ano, uma perfuratriz. Ela é uma furadeira gigante que fura o paredão para a gente poder detonar. Que ela vai produzir o dobro da produção do que a anterior que a gente tinha, com a metade do custo. Isso por causa das tecnologias embarcadas que ela tem, sabe? Então, exige também que as pessoas venham com as coisas para saber operar as máquinas da forma correta. Antes o operador mexia em 3 ou 4 alavancas, agora ele tem um painel com digital ali que ele tem que saber apertar. Agora eu vou trocar de ferramenta. Qual botãozinho vou apertar, o que fazer, né? Então, você também está treinando
essas pessoas. Com certeza, com certeza. A nossa ideia é sempre poder continuar dando oportunidades para as pessoas que já acompanham a gente. Isso é o operador dessa máquina, por exemplo, ele está há 16 anos com a gente. Agora, do dia para a noite, eu vou dizer, olha, meu amigo, tu não serve mais para a gente? Não, não é assim. Então, a gente está ensinando, está educando para que eles tenham oportunidade nesse novo mercado também. E isso é bacana porque isso também aumenta a autoestima desses funcionários, né? Porque eles estão sendo qualificados e a pessoa ela entende que ela é uma mão de obra qualificada, uma mão de obra diferente da que tem no mercado, porque quem vai querer também é aquele tal negócio, né? A gente tem que pensar nisso. Quanto funcionário, quanto colaborador de uma empresa, é o quanto essa empresa está investindo em mim e quanto eu sou importante para esse mercado que eu estou inserido. E isso muda muito. Exatamente. Muda muito. Esse é o ponto mais difícil da gente mostrar para eles, assim, né? Porque normalmente, às vezes, a pessoa vem reclamar, ela fala, porque meu salário, não sei o quê. A gente tem que sentar e falar, olha só, mas a gente está ensinando, a gente está educando. Onde é que tu vai ter essa oportunidade de estar tendo? Então, é o tato e a conversa. Exatamente. Olho, né? Trabalhar o querer. E nesse mundo que está cada dia mais competitivo, né? Porque daqui para frente, como você falou com as inteligências artificiais, vai ficar cada vez mais competitivo. Sim. Assim, eu sou formado em tecnologia e eu era programador. Hoje, se eu for trabalhar como programador, eu já não consigo mais. Já mudou tudo. Já mudou tudo. Já e assim, hoje eu vejo que o pessoal usa o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial 50, 100 vezes por dia. Na minha época, a gente tinha que olhar, entender, ir atrás da documentação. Hoje é o tempo inteiro. Decifrar o código. Então, o que eu demorava, às vezes, um dia para resolver lá atrás, hoje resolve em 2 minutos, sabe? Então, com certeza. A velocidade aumenta muito. José, conta pra gente agora daqui pra frente, né? Porque você é a segunda geração. Isso. E você assumiu, né, a cadeira de CEO da companhia, teve toda essa questão aí com teu pai. A tua filha ainda é uma bebezinha, Sim. né? Então tem tá mamando no peito ainda, né? Uma graça. Como é que você pensa em fazer a perpetuação da governança e o legado das próximas gerações daqui pra frente? Assim, o conselho, ele é vital, assim, sabe? É indispensável, é o dia sagrado do mês, assim, todo mundo sabe quais são as datas do ano todo, não marca nada, porque às vezes não é nem o fato de, vamos discutir um assunto novo, mas de ter todo mundo reunido e a gente poder discutir todos juntos, que é uma oportunidade rara às vezes, né, com essa agenda corrida que todo mundo tem, ele é essencial, assim. E agora a gente está criando, não é bem o conselho, mas seria as reuniões setoriais e as reuniões de liderança. Sim. Então agora eu estou para 2026, eu estou pensando em trazer um conselheiro externo para participar da reunião de liderança e não do conselho, efetivamente. Entendi. Porque aí eu vou começar a trazer backgrounds que vão agregar em coisas que são detalhes que são muito importantes para a gente. Então, por exemplo, a gente agora vai fazer toda a adequação de NR12. Então, a gente já fez os escaneamentos 3D para poder ter todas as medidas. Eu contratei uma empresa para fazer o levantamento de tudo que precisa, mas eu posso trazer um engenheiro mecânico uma vez por semana, uma vez por mês ali dentro da minha empresa para ir ajudando. Sim. Olha, às vezes tem esse detalhe aqui, aquele detalhe assado. E a gente olha para esse cara, às vezes vai ser um cara que vai pagar 20 mil reais de salário para esse cara vir uma vez por mês ali na tua empresa, mas uma ideia que ele dá, tu pode economizar 1 milhão, 2, sabe? Então, tem que ver o que realmente vale, né? Sim. Vocês já tiveram necessidade de fazer... Quando vocês constituíram o conselho, esse conselho é um conselho consultivo, né? Isso. Porque vocês não são uma empresa, né, que tem um conselho de administração capital aberto. Mas vocês chegaram a fazer o conselho de família? Teve essa necessidade de fazer um conselho de família à parte? Ou não? A gente tem uma reunião separada do conselho mensal, da família, que aí só a família participa, mas são para tratar assuntos de outras empresas, da nossa holding e tal, não necessariamente de outros assuntos da empresa que a gente não discute no conselho. O conselho é 100% transparente. Tudo que acontece na empresa passa dentro do conselho, sabe? E ali é um momento que todo mundo confia em todo mundo, então é um momento que a gente pode falar nome, a gente pode falar de CPF, a gente pode falar tudo, né? Exatamente. E aí você comentou que você tem, né, os outros irmãos também, e aí você tem... Como é que vocês vão estruturar daqui para frente? Porque não são só os filhos, né? Tem que ter regra depois também para os agregados. Né? Esse ano passado a gente criou a nossa holding familiar e aí já foi tudo definido, nosso acordo de sócios...
como vai funcionar na falta de um, na falta de outro, se Legal. a pessoa quiser ingressar, se não quiser ingressar. Então, todas essas regras já estão definidas, assim. Tem muita gente que eu converso que não tem o perfil, às vezes não tem uma empresa na família, e fala assim, tá, mas precisa disso? É só tu e a tua irmã? Mas a gente fala assim, olha, é melhor a gente definir as regras enquanto tá tudo bem, enquanto todo mundo se ama, do que na hora do estresse. do que na hora do problema, É sabe? bem isso. Isso Então, mesmo. a gente sentou, Perfeito. todo mundo junto, foi longo, foi um processo de uns 6 meses, assim, mas definimos as regras principais. Muito bom. Mais um case que a gente traz aqui, né, de uma empresa que está pensando na perpetuação do negócio, pensando em como, de fato, precisa melhorar a governança. E aí, uma coisa que a gente estava conversando aqui nos bastidores é o quanto o Brasil precisa desse olhar, né, para que a gente saia do nosso número Com certeza. horrível de perpetuação das empresas familiares, porque hoje na terceira geração a gente tem menos de 30%, quase 30% ali, né? Então, na quarta geração, então, nem se fala, o número cai muito, né? De número de empresas que realmente chegam até a terceira e a quarta geração. Você está na segunda geração, eu acho que você tem aí uma grande oportunidade na mão, né? De ser um case que realmente traz um olhar diferenciado e muda um pouco esse cenário do que a gente tem no Brasil. Porque eu falo que é o coração, né? As empresas familiares é o coração. Exatamente. É o que pulsa no Brasil, é o que gera mais emprego, são as empresas familiares. E aí quando a gente se depara assim com um gestor que tem a visão que você tem, a gente fica muito lisonjeado, né, de poder conhecer essa história e cada vez mais que as empresas se apoiem. E aqui em Santa Catarina eu vejo muito esse movimento, né, do apoio mútuo que as empresas se dão nesse momento de governança. E não necessariamente só de segmentos distintos. A gente já viu cases de empresas concorrentes no mercado, empresas compartilham das suas boas práticas de governança. A gente né? faz muito isso. A gente tem o nosso sindicato patronal e ali estão todas as mineradoras, ou quase todas as mineradoras do estado, e ali a gente troca figurinha. Ah, eu estou fazendo assim, estou fazendo assado. Às vezes vai um na empresa do outro para ver como é que está acontecendo. Porque eu sou da opinião que a gente não precisa descobrir o fogo em tudo, né? A gente pode, às vezes, pegar a brasinha do outro e trazer pra gente. Exatamente. E todo mundo crescer, né? Exatamente. Isso que causa também... Isso ajuda o país todo a ganhar, né? Eu acredito muito nisso. E é o que a gente tem muito aqui em Santa Catarina. Eu não sou catarinense de nascença, mas eu sou de coração e para mim isso que é o mais importante. Com certeza. Mas assim, eu aprendi muito em Santa Catarina e continuo aprendendo muito nesses anos todos que eu estou aqui. E essa garra, essa energia que o catarinense tem, né, de não deixar as coisas caírem, isso faz total diferença. Principalmente dentro da governança, dentro das empresas. É incrível, é diferente de outros estados, realmente. O Brasil inteiro precisa vir conhecer o que acontece aqui, porque é diferente, né, Renata? Você por que eu posso sofrer se eu tenho a dor do outro, que eu posso aprender e não passar por aquilo, né? Exatamente. Então, não tem essa coisa da concorrência. Vamos crescer juntos, vamos alavancar o nosso país. Para dar um exemplo para vocês, em 2022, a gente fez uma missão para a França com 20 empresas de mineração de Santa Catarina. E a gente visitou várias mineradoras lá, britagens e tal, para entender o que eles estavam fazendo lá de boas práticas e trazer para a gente para cá. E aí, nos bastidores, a gente foi discutindo, olha, eles estão muito bons nisso aqui, mas lá no Brasil a gente já faz isso aqui muito melhor há muito tempo. Então, a gente foi trocando essas figurinhas e é muito importante. Porque assim, a gente está no mesmo setor, mas não necessariamente a gente é concorrente ferrenho um com o outro, sabe? Exatamente. A gente pode se ajudar. Dá para se ajudar. Que bacana. Olha, sim. Quase uma MBA, né? Nossa, muito bom. Mas a visita técnica nós vamos querer, com né, certeza. Renata? Com certeza. José, nós vamos mesmo. Já estamos encaminhando para o final, meu Deus, já é isso? Já, menina, já. É muito rápido, né? Eu queria... Tem uma perguntinha aqui que está até no script que eu gostaria de entender melhor, né? Como que a sua liderança, ela participa do planejamento anual e do orçamento? Isso acontece? Desde que a gente montou o conselho, a gente começou, primeiro ano só orçamento, no segundo ano um planejamento com orçamento, e esse ano foi o ano que a gente começou a abrir o planejamento para as lideranças também. Então a gente usa a metodologia BSC, então a gente reuniu o conselho em primeiro lugar, a família, decidimos os próximos passos, os objetivos macros,
E aí eu trouxe para a liderança, claro, com uma determinada adequação, né, para o nível de complexidade. E falei, olha, pessoal, esses são nossos objetivos. E aí, quais são as opiniões de vocês? Porque, às vezes, a gente quer fazer a solução perfeita. E existe uma solução muito mais simples que a gente não está enxergando. É aquela história do ventilador na pasta de dente, sabe? Então, levei para a liderança, foram 2 reuniões que a gente teve com eles. Aí eu saí de licença paternidade, agora a gente tem que terminar esse nosso planejamento ainda. Mas foi muito, muito valioso o que veio dessas reuniões. Algumas coisas vêm a mesma ideia que a gente teve, e algumas coisas veio ideias totalmente diferentes. Mais simples, às vezes mais complexas. E aí a gente vai instigando. Tá, legal, gostei da tua ideia, mas como que a gente podia executar? Porque é muito fácil dizer o que fazer e não como, né? Então a gente envolveu eles esse ano, foi uma primeira experiência, foi bem legal. E provavelmente ano que vem a gente deve começar a envolver eles numa fase anterior ainda, sabe? Ou seja, você não trabalha, não é a visão do CEO, é a visão de todos. Né? É uma construção. E muda. É uma construção. Muda eu acho que assim, o objetivo geral tem que ser definido na alta liderança, assim, mas Sim. Os específicos e como fazer, né? Eu vejo muita gente patinando nisso, assim. Eu quero que seja feito isso e do jeito que eu quero do jeito que eu sempre fiz. E aí nunca sai certo, sabe? Eu quero, então o que eu falo para eles eu quero que isso seja feito. Como? Me deem a solução. Eu fazia assim, se vocês tiverem uma solução melhor, façam. E aí a gente tá conseguindo colaborar muito bem. Nós estamos sedentos para acompanhar os próximos capítulos da Calver Mineração, certeza. Principalmente. Não vai dar tempo aqui, eu sei que mas eu sei que vem muita novidade na educação, né? Que o José já comentou com a gente nos bastidores que tem muito investimento na região que eles vão fazer com relação à educação. Nós vamos ter que ter aí um segundo episódio para a gente contar queremos tudo, né, os próximos passos. Que mensagem você deixa, José, para a segunda geração que está assumindo o controle das empresas, que está passando por um processo de sucessão agora, como principal habilidade que ele deve desenvolver? Porque vão ser várias, né? A gente sabe que ele vai ter uma linha de aprendizado, mas qual que é a principal habilidade que ele deve desenvolver para que essa sucessão ou para que a gestão dele realmente dê resultados e perpetue o negócio da família? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter a humildade. Porque quando eu comecei a assumir, eu não era humilde. Eu achava que eu sabia muito mais do que meu pai sabia, do que eu podia fazer muito melhor do que ele fazia. E, na realidade, depois de um tempo, eu parei para pensar e falei assim, tá, mas se ele fosse tão ruim assim, ele não teria trazido uma empresa de 35 anos até aqui, não teria dado certo até aqui. Então, em primeiro lugar, a gente tem que valorizar o que aconteceu, entender por que as coisas estão acontecendo. Às vezes tem coisas que acontecem na empresa há anos de uma determinada forma, ninguém mais nem sabe o porquê. Né? Então, olhar para esses processos, olhar para os detalhes das coisas e depois a gente realmente trazer a nossa visão de inovação, trazer o que a gente pode evoluir para as pessoas e lembrar que a empresa ela não é só um bem para trazer riqueza para a gente, mas ela é uma mola de desenvolvimento social. Então, assim, não estou falando aqui de socialismo, eu estou falando aqui de ajudar a sociedade a se desenvolver. Eu estou falando aqui de, por exemplo, nossas ideias de trazer educação. A gente não consegue medir isso antes de fazer, mas assim, eu tenho relatos de esposas de funcionários, de famílias de funcionários, dizendo assim, vocês transformaram o meu marido. Ele é uma pessoa totalmente diferente depois do que vocês fizeram por ele. Isso não tem preço. Não tem preço. Não tem preço nenhum. Nossa, sensacional. Nossa. Olha que inspirador. Realmente. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho da Calver, da família e pela resiliência do seu pai em trazer esse negócio até aqui. Com certeza. Para que vocês consigam agora evoluir, né? Acho que parabéns, que Deus abençoe, que você continue com essa mentalidade cada vez mais, porque realmente é um show, tá? Eu tô realizada com esse podcast, que é dentro da minha área, eu tô assim realizada mesmo. E quero ir lá conhecer também. Vamos lá. Olha, a dica já foi dada, né? Já está convidada para uma segunda vinda aqui, José. Obrigada pela tua presença. Foi uma honra. Muito obrigada. A honra foi minha. Obrigada. Foi uma aula. Como diz a Renata, mais um MBA. Mais um MBA. E
vamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast C-Level Connect, mas em breve estaremos com mais e cada vez mais mentes brilhantes aqui dividindo conosco, não é isso, Renata? Com certeza. Obrigada, Val, por estarmos mais um momento e até a próxima. Eu até.